Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 149, Guia das Periferias para Doadores. Nesse episódio eu recebi a Nildamara Torres, mais conhecida como Nil, que é coordenadora de pesquisa da Iniciativa PIPA. Iniciativa PIPA, o Gelson, que é o diretor executivo, já esteve por aqui. Link na descrição, episódio número 111, onde ele conta mais sobre a iniciativa. Basicamente, a ideia da PIPA é democratizar os recursos do investimento social privado, da filantropia, fazer essa grana chegar nas periferias, que é uma causa muito interessante, né? Muito necessária, vamos dizer assim. E dessa vez eu recebi a Nil porque a Iniciativa PIPA está lançando um guia, que é o nome do título do episódio, e esse guia está sendo lançado no início de maio e ele procura inverter um pouco a lógica. Isso mesmo. Qual é a lógica? A lógica que é vigente aí no setor é que as organizações periféricas é que têm que se adequar à vontade dos financiadores. E a Iniciativa PIPA propõe justamente o contrário, é como que os financiadores podem aprender, podem aprofundar suas práticas de doação, de destinação de recursos, de investimento social, com o trabalho das organizações periféricas. E aí ela traz um pouco como fazer isso, o guia tem 3 dimensões que são apresentadas aqui ao longo do papo, e, bom, você vai escutar, você vai entender mais. Acho bem ousado, acho bacana, acho potente essa lógica. A conferir, né? Qual vai ser a capacidade do guia e da Iniciativa PIPA em, de fato, fazer, digamos assim, chegar essa mensagem aos investidores sociais e fazê-los abrir um pouco a cabeça para o que eles propõem aí no trabalho da PIPA e do guia. Muito, muito interessante, né? Bom, papo incrível, e a Nil, para fechar aqui, né, para a gente ir direto para a conversa, ela deixa uma pergunta, na verdade, que é: bom, afinal, a gente fala em fortalecimento institucional no setor, não é mesmo? Mas para quem que está indo esse recurso? Né? A gente fala tanto em confiança na filantropia, mas como é que eu vou confiar naquela galera da qual eu estou distante? Né? Do qual eu não tenho proximidade, eu não procuro ter nenhuma proximidade. Então é justamente essa lógica que a Iniciativa PIPA vem quebrar ao propor não só esse estudo, esse guia, né, das periferias para doadores, mas os outros estudos que eles já lançaram. Se você quer saber mais, link aí na descrição do episódio do Gelson e também na descrição as referências aí para você saber mais sobre o trabalho que a Iniciativa PIPA vem fazendo. Então, meu maior respeito pelo trabalho da Iniciativa PIPA, agradecer demais a Nil pelo papo e, sem mais delongas, partiu pro papo. Não vou deixar um carro de trem, nem vou fazer as pazes, meu bem. Só me prometa tudo que tem, ou nada. Não deixe pra outra etapa. Olá, Nil, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigado por você topar vir aqui trocar essa ideia com a gente. Pra gente começar, se apresenta. Conta um pouquinho quem que é a Nil, de onde você fala um pouquinho da tua história. Bem-vinda. Olá, obrigada. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Eu sou Nildamara Torres, ou Nil. Eu falo aqui de Pinheiral, que é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, uma periferia rural onde eu nasci e fui criada. Eu sou antropóloga, pesquisadora, educadora, doutoranda em Ciências Sociais, e eu estou como coordenadora de pesquisa da Iniciativa PIPA. Bom, o Gelson já esteve por aqui e ele já contou um pouquinho mais da Iniciativa PIPA. Link na descrição para quem está ouvindo, mas quando você vai explicar para alguém que não é muito do nosso meio do investimento social, como que você explica o que é a Iniciativa PIPA? Bom, a PIPA é uma organização que pensa em democratização de recurso, que pensa em desburocratização, para que o acesso aos recursos que circulam pelo setor da filantropia e do ISP cheguem às periferias. Então, a gente faz esse diálogo pensando em como que a gente pode transformar o setor também, pensando a partir de quem está na ponta, né?
E vocês, só rememorando também, vocês, quando vocês falam de periferias, vocês falam num sentido bastante amplo, né? De periferias rurais, urbanas. É isso mesmo? Qual é um pouco do sentido que vocês adotam? Sim, a gente compreende, né, as periferias de uma maneira bem plural, né? A pluralidade que se enquadra dentro desse perfil, né, desse termo, dessa categoria, que é pensar comunidades de um modo geral que tenham dificuldade de acesso a direito, né? A gente está pensando em minorias políticas. Então a gente está falando de comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, esse tipo de territórios, zonas rurais. Então é um conceito bem amplo assim, da forma como a gente trabalha. Bom, e vocês estão lançando agora em maio, a Iniciativa Pipa já lançou estudos, 2 estudos, a gente já falou sobre isso da outra vez que o Gelson passou aqui, e dessa vez vocês estão lançando o Guia das Periferias para Doadores. Conta um pouquinho dessa iniciativa, de onde veio a ideia, enfim, você não vai dar um spoiler do conteúdo, mas só dá um gostinho aqui para quem está ouvindo. Até legal trazer aqui, né? Porque o público que escuta, acho que eu já cansei de dar spoiler já. A galera já tá. Gente, Nil, tá dando muito spoiler. Mas acho que é isso, né? No mês passado, a nossa pesquisa Periferias e Filantropia completou 1 ano de lançamento, né? Que provavelmente foi dela que o Gelson falou aqui quando ele esteve aqui conversando com vocês também, e da nossa outra pesquisa. Mas, nesse momento, a gente escutou muitas respostas, né? Mais de 600 de gestores, de lideranças que estão atuando ali de frente das periferias brasileiras, pensando nisso, né? Em acesso a direitos básicos, qualidade de vida, em oportunidade para essas comunidades. E aí, com essa pesquisa, a gente conseguiu mapear as demandas, conseguimos trazer o que tinha de cenário, no cenário, né, naquele momento, e os grandes desafios. Então, isso impulsionou muito a construção desse guia agora, porque é um guia das periferias para os doadores, né? Então, a partir dessa percepção, né, dessa conexão entre essas pesquisas que a gente já fez. E aí esse guia, ele pretende assim auxiliar no que a gente está chamando do que a gente está entendendo como uma transformação no setor, para a gente oferecer possíveis caminhos e soluções para que os doadores possam ampliar o seu impacto e efetividade, a pluralidade de suas ações dentro do campo da filantropia e do ISP, pensando as periferias, né? Eu acho que é legal a gente reforçar que a gente sempre traz em consideração as vozes que estão emergindo nas periferias, né, e demandando por esses recursos, né, que não é a Pipa que está fazendo, trazendo, mas que a gente está com o ouvido e o olhar atento para esses cenários, né? Eu acho que o que a gente traz de tema no guia, ele é fundamental, porque a gente pensa em eixos, né, que foram demandas que chegaram das periferias também, né, a partir das nossas pesquisas, debates também. Então, a gente estruturou ele em 3 momentos. E aí, esses 3 momentos, eu acho que é legal falar, né, porque são importantes, assim, que marcam as transições do guia e a construção dele. Vamos brindar em nome de quem nos deixe livres para esquecer. Arrume as malas, vamos correr de casa das dívidas baratas. E aí tem o primeiro, que a gente pensa em pluralidade. O que a gente está chamando de pluralidade é a pluralidade na composição das equipes e conselhos dos doadores, porque a gente acredita que esse seja um primeiro passo, talvez, para a gente pensar numa mudança sistêmica mesmo do que a gente tem de doação. Então, eu acho que começar não reproduzindo desigualdades existentes historicamente é importante. Então, para isso, a gente tem que trazer dimensões de raça, gênero e território para dentro da composição de quem está tomando, dentro da composição de conselhos, né, de conselhos deliberativos, né, e das equipes, das pessoas que estão tomando a decisão e fazendo o aporte do recurso, né, e direcionamento dele. Esse primeiro eixo é basicamente isso. E aí, o segundo eixo, a gente está trazendo a transparência de portfólio, que é isso, a gente está querendo pautar a importância de que as organizações doadoras elas deixem explícito
como os recursos estão sendo direcionados para as periferias. Esse eixo, apesar de todo o guia praticamente ser um guia sobre transparência, né, porque é isso, a gente está falando muito sobre isso, publicizar coisas, evidenciar, deixar isso mais explicado, né, principalmente nas plataformas digitais, em redes, né, sites, porque é por lá que se faz uma das estratégias de captação de recursos das periferias, né? Então, trazer uma boa apresentação de portfólio, por exemplo, é fundamental para a gente começar a pensar em democratização de financiamento, né? E o nosso último eixo, ele é sobre fortalecimento institucional, que é uma coisa que com certeza a gente vai voltar na conversa, porque é um elemento assim, que é sempre muito acionado, sempre volta, que é pensar no direcionamento, como que as organizações doadoras, né, estão pensando a questão do direcionamento desse recurso, que geralmente vai para execução de atividade, né, para os coletivos, movimentos e organizações que estão executando as atividades, mas não para quem está operacionalizando ela, ou seja, o recurso chega, mas ele vai massivamente para atividade, para compra de material, mas não para investimento nas pessoas que estão atuando. Aí a gente retoma aquele dado lá atrás também, da questão da quantidade de pessoas que trabalham voluntariamente, né? Enfim, na linha de frente. Então, eu acho que é urgente a gente conseguir pensar em mudanças nesse sentido. Assim. Basicamente, você está dizendo, as instituições, as organizações aplicam para editais, chamadas, e tem que diluir o pagamento do aluguel, da internet, da luz, da sede, do pessoal todo, né, administrativo, porque o financiador não topa pagar isso, que é uma sacanagem, e vocês estão dando muita visibilidade nisso, né? A minha pergunta é, como é que vocês estão sentindo isso rebater nas rodas de financiadores? Se a galera entende bem o que vocês estão trazendo, ou se gera um certo pé atrás com a mensagem que vocês trazem? Por exemplo, isso que você fala agora, tipo, os editais, a gente pensando o edital, por exemplo, no fortalecimento institucional. A gente sabe que os editais, eles são a principal fonte de recursos das periferias, porque a gente trouxe isso como dado nas nossas últimas pesquisas. Mas a gente sabe também que eles não são suficientes para dar conta das demandas e necessidades dessas organizações. Então, a gente sabe que precisa se criar outras estratégias de repasse desse recurso. A gente sabe que ele existe, né? E aí, essas dificuldades de acessar o recurso, elas acabam ficando muito engessadas também por causa dos editais. Então, eu acho que só o edital, ele acaba não resolvendo o problema que a gente está trazendo, que é muito maior. Eu acho que não é algo novo, mas não deixa de ser inovador a gente falar que o recurso ainda não está chegando, porque a gente ainda não enxerga as organizações de periferia como sendo uma prioridade orçamentária dentro do setor, né? Por exemplo. Então, eu acho que é incômodo, mas eu acho que é justamente argumentando sobre isso e pensando em como articular esse cenário que ainda é sensível, como trazer estratégias para que essas práticas sejam adotadas. E aí a gente, de fato, consiga trazer mudanças para o campo, né? Sensacional. E, assim, a ideia do guia, vocês invertem um pouco a lógica. Ou seja, sempre a gente escuta assim, as organizações da ponta que têm que se organizar e se articular, né, para captar, para fazer, digamos, as vontades, entre aspas, do financiador. Vocês estão propondo uma inversão, o financiador aprender a dialogar com a realidade da periferia, das periferias, e aí sim, obviamente, isso fazer sentido para todo mundo nesse ecossistema. Para mim, assim, a minha pergunta é, o roteiro faz todo sentido. A minha dúvida é como é que vocês estão pensando em implementar isso na prática? É convencer os financiadores, é botar o pé na porta, como é que é? Acho que essa coisa que você traz assim, de convencer, eu acho que aí a gente consegue linkar com o que eu estou entendendo, né? Que seria um roteiro, esse roteiro seria justamente o nosso argumento, né? Esse poder essa construção e essa disputa argumentativa também, porque a gente está pensando em formas de fazer articulação em espaços de disputa também de poder, em formas de criar estratégia,
para que essas práticas sejam adotadas, e a gente também está enxergando que a gente tem um longo caminho, mas que também algumas coisas vêm acontecendo. Só que a gente sabe que tornar a pauta das periferias, das organizações de periferia, uma prioridade orçamentária e estratégica, uma agenda, ainda falta um pouco, assim. Então, eu acho que, por mais que a gente esteja propondo uma inversão de lógica, que ela já vem acontecendo, porque também as periferias já vêm ecoando isso há muito tempo, porque a gente sabe que é lá onde a realidade acontece, e quando a coisa aperta também, a gente que põe para frente. Mesmo assim, eu acho que falta uma agenda programática, assim, pensada para as periferias e por sujeitos periféricos também. Por isso que a gente traz aquele eixo de pluralidade lá atrás, né? Porque a gente também precisa estar ocupando esses espaços, tomar de decisão, para a gente consiga pensar em um cenário de fato com mudanças efetivas, né? Sensacional. Eu estou assinando embaixo aqui contigo que é uma estratégia múltipla, né? Em alguns momentos vai ter que botar o pé na porta, em outros momentos vai ter que fazer uma articulação, né? Um convencimento, e em alguns momentos vocês estão oferecendo um roteiro bastante didático, né? Que o guia apresenta, quase pegando na mão do financiador e ó, senta aqui. Olha, se você quer fazer isso mesmo bem feito, vai por aqui, né? Que são os 3 eixos que você trouxe, acho que está muito claro. Eu vou entrar no terceiro eixo, que é do fortalecimento institucional, que fala-se muito da importância de recursos livres, dos doadores para fortalecimento das iniciativas. Acho que todo mundo concorda com isso. Não vejo ninguém falando, é um absurdo isso. Mas por que ainda está tão distante na prática? Eu acho que é isso, assim, né? Eu trouxe, né, o fortalecimento institucional, porque ele é muito importante para a gente pensar também que a gente está falando de organizações que muitas das vezes são cobradas por uma formalização, a forma com que ela, né, um CNPJ, uma forma de atuação, né? E então, eu acho que a gente começa por aí para pensar o que é esse fortalecimento institucional também, porque a gente traz isso como um desafio. Porque por mais que essa modalidade de existência, né, essa coisa jurídica de formalização, ela seja possível, se não houver uma intencionalidade de financiar essas organizações, o dinheiro continua não chegando. Então, não importa a forma com que elas estão existindo. Importa que o dinheiro tem que ir tem que chegar até lá. Então, eu acho que nesse cenário que essas organizações ficam batalhando, né? O dinheiro acaba não chegando até elas, e aí fica muito engessado, às vezes, através dos editais, e às vezes nem através dos editais chega, e nem investimento direto também. Então, acho que é isso que a gente está trazendo aqui, que você falou também. Existe, sim, até um apoio, um fortalecimento institucional. Mas a pergunta é para quem, né, ele está indo. E aí eu acho que é legal a gente trazer aqui também que o fortalecimento institucional, ele tem muito a ver com relações de confiança, né? E aí quando a gente pensa em quem faz parte do ciclo de confiança hoje, quem que é considerado confiável no nosso país, né? Só um questionamento, assim. Porque na nossa leitura, pensar em confiança para saber para quem você vai mandar o seu dinheiro, para onde que vai esse recurso, é uma estratégia política, que historicamente a gente sabe que não são as pessoas de periferia que fazem parte desse ciclo, né? Não são e não estão nesses espaços também, nessas redes que fazem parte desse ciclo de confiança, que são estabelecidos muito lá atrás, a gente sabe, é uma lógica também política, né? Estabelecidos por classe social, por gênero, raça, enfim. Então, esse dinheiro do fortalecimento institucional acaba chegando, sim,
mas ele acaba chegando com mais facilidade para algumas pessoas e com mais dificuldade para outras. E a gente entende que com mais dificuldade para os territórios periféricos. 2 comentários aqui em cima do que você trouxe, achei genial, que é o fortalecimento institucional do para quem que você traz, e também tem outra camada do como, que é o financiador muitas vezes ele coloca na mesa um pacote de fortalecimento institucional que é o que ele deseja, que tem que ter auditoria, tem que ter não sei o que, e que muitas vezes não dialoga com a realidade de quem está na ponta. Vocês estão lidando com um monte de organizações que às vezes nem tem CNPJ. Você vai falar para ele fazer uma auditoria, não faz sentido, certo? Então é um pouco... Você está tentando trazer... Tem várias maneiras de você contribuir para fortalecer institucionalmente, que não apenas a visão unidirecional do financiador, correto? Exatamente. Porque a gente sabe que tem gente capacitada, preparada, politicamente, institucionalmente, nas periferias. E vão colocar as coisas para frente, vai fazer acontecer, independente do dinheiro chegar ou não. Só que é isso. No final, as periferias dão conta porque é a única maneira de sobreviver, né? Sobre nós, para nós, né? Então, eu acho que também é isso. Pensar em desburocratização de recursos, que é isso que você fala, né? Essa coisa burocrática, de difícil acesso. Mesmo assim, as periferias conseguem, né? Porque a gente está lidando com gerenciamento de recursos há muito tempo. Né? É uma tecnologia social aprender a lidar com dinheiro, com economia, com finanças. Só que não precisa ser dessa forma. Porque a gente sabe que tem outras formas. Então, eu acho que quando essas outras... Quando a gente fica girando numa lógica meio assistencialista, ela não é estratégica, porque significa que as periferias ainda não estão na centralidade do financiamento. Então, o financiamento ele não está sendo pensado estrategicamente para as periferias, né? Porque eu acho que é isso. Pensar é uma inversão de lógica, mas não de uma forma, estamos aqui facilitando. É porque é estratégico mesmo. A gente sabe que vai funcionar melhor se for assim. E o outro ponto que você trouxe era a questão da confiança, que é um tema que está muito em alta na filantropia, e geralmente as referências que eu tenho visto são gringas. Vocês estão trazendo para uma realidade periférica brasileira, que é fundamental. O que eu tenho percebido e queria te ouvir o tema de apoio a iniciativas periféricas tem crescido na agenda da filantropia brasileira. Que bom, eu acho que vai ocupar um espaço cada vez maior. Então, um pouco como é que a iniciativa Pipa tem aproveitado essa janela de oportunidade para justamente pautar esse tema de uma forma mais profunda e abrir espaço para esse monte de iniciativas periféricas super bacanas que não têm um lugar ao sol, não são notadas nesse ambiente, ao invés de se destacar uma ou outra grande ONG periférica que hoje está em alta e tal. Não é muita lógica que vocês têm atuado, correto? Eu acho que tem sim tido avanços, né? Mudanças, né? Eu acho que tem acontecido, como é que se diz? Algumas estratégias estão sendo feitas, né? E eu acho que a gente traz também o guia para pensar sobre isso, que para tirar disso formas de materializar soluções e caminhos que sejam de fato transformadores, porque a gente sabe que tem coisa acontecendo, a gente sabe que a roda não para de girar, as engrenagens continuam funcionando, mas a gente sempre se pergunta, né? Quem está praticando uma filantropia que dê conta das periferias no Brasil hoje? Eu acho que esse é um principal questionamento, porque, na verdade, a gente está pensando em realidades que estão aí batendo na porta o tempo todo, que estão próximas, não é distante assim, eu acho que é isso, não precisa buscar referência lá longe, não precisa inventar a roda, e a gente não está fazendo isso, mas não deixa de ser inovador pensar isso, porque na prática a gente entende que ainda não é uma agenda.
Então, eu acho que, por isso, não faz parte, não é uma agenda programática, não é um orçamento direcionado, específico. Então, quando a gente fala isso, tipo assim, como? Aí a gente tem ali, pensando, por exemplo, a transparência de portfólio. Como é que vocês estão mandando esse dinheiro? Por onde que ele está indo? Tentando costurar isso. E aí, quando a gente pensa no nosso momento mais conclusivo ali do eixo, por exemplo, a gente traz algumas questões do quanto. Tipo, tá, mas então vamos lá, vamos pensar em prestação de conta, para além disso, e para além da prestação de conta, como que a gente pode monitorar para onde esse dinheiro está indo? Porque é pensar em quanto, como que ele está indo, que aí é isso, edital, programa, projeto, dinheiro direto, livre, investimento, babá, e qual a quantidade? Porque a gente tem muitas organizações de periferia no nosso país, e todas elas fazendo muita coisa. E em condições, na maior parte das vezes, precárias e sem recurso. Então, assim, quanto que é? A pergunta que eu repito existe alguma organização que esteja praticando, né, ou organizações doadoras, financiadoras, que estejam pensando numa filantropia que dê conta das periferias que a gente tem aqui no Brasil? Porque não adianta a gente ampliar antes da gente resolver o problema dentro de casa, né? Que dê conta, que pense nisso para além do discurso. Porque o discurso hoje Exato. se nota que se incorporou no discurso a agenda periférica, e quando você joga a luz no eixo 2 da transparência, está dizendo, não basta só anunciar que olha que legal, como a gente é bacana, a gente está apoiando a periferia. Na hora que você joga a luz na transparência, não é bem assim. É disso que vocês estão falando, certo? Sobre transparência, tem algo que vocês têm visto na atividade da Iniciativa Pipa que é muito gritante ainda, que vale a pena a gente mencionar aqui? Eu acho que, por enquanto, tem tido mudança, assim. Só que eu acho que para a gente conseguir enxergar de fato o tamanho do impacto, tipo, se eles tiverem. Quando que a gente vai conseguir perceber se eles estão chegando nas periferias é quando de fato as realidades começarem a mudar. Então, eu acho que é isso, tipo, investir nas periferias, entendendo isso de uma forma estratégica e já entendendo que vai haver mudança. Então, tipo, não tem como, se a prática mudar das doações, do financiamento, não tem como a gente ter na ponta pessoas que estão dizendo todas as vezes, batendo na mesma tecla, que o recurso não chega. Eu acho que como a gente fez uma varredura muito intensa, né, nos sites das organizações para a construção desse guia, foi uma das formas, né, de metodologias que a gente utilizou, né, entre quant e quali. Eu acho que eu diria que, principalmente, publicizar as ações, ter transparência, trazer as ações, as atuações específicas, falta bastante ainda. Eu acho que tem muita coisa que fica ainda faltando posicionamento, faltando efetividade, entender para onde está indo, como que está sendo articulado, porque isso dificulta muito as ações de quem está na ponta. Porque o site é uma das formas de você acessar o financiamento, o recurso, a circulação do dinheiro, visto que você não faz parte daquele ciclo de confiança que a gente falou lá atrás, você não faz parte daquela rede, porque você não tem possibilidade de fazer isso, né? Porque não está... essa filantropia estratégica ainda não está tendo... a centralidade do financiamento para as periferias e nem pensando nas periferias dentro desses espaços de tomada de decisão também, porque isso ajudaria bastante. Nesse sentido, eu queria pegar justamente nesse ponto, que é onde é que estão as organizações periféricas nos espaços de tomada de decisão, e eu vejo muito facilmente a movimentação que a Iniciativa Pipa tem feito. De, no bom sentido aqui falando, ocupar esses espaços e pautar e fazer lobby, pressionar, enfim, pegar na mão, o que seja. Como é que isso tem sido percebido pelos pares de vocês, esse movimento que vocês têm feito? Tem gerado ciúme, tem gerado orgulho, tem gerado parceria? Como que tem sido isso para vocês? Eu acho que volta naquilo que a gente falou também, né? Eu acho que é uma construção coletiva. Não são as periferias que não é a gente que ajuda as periferias, são as periferias que ajudam a gente, inclusive todo o setor, né, da filantropia, do ISP, porque eu acho que não tem como
falar de recurso, democratização, desburocratização, nada disso que a gente está conversando aqui, sem pensar em quem está, sem pensar, primeiro, em mudanças estruturais históricas e sem fazer isso de uma maneira coletiva com quem está fazendo a realidade acontecer. Então, eu acho que é isso. A gente acha muito importante que a gente tenha mais pessoas pensando sobre periferias, e isso é ótimo. Acho que a gente fica muito feliz que mais pessoas estejam começando esse debate, porque a gente começa, mas ele não está esgotado. Então, nós sabemos que tem muita coisa para ser pensada, e quanto mais pessoas falando sobre isso, trazendo essa pauta e pensando em soluções práticas, materializando essas soluções, pensando em estratégias para que isso aconteça, eu acho que a gente está cada vez mais no caminho certo. Bom, para quem está ouvindo a gente, enquanto esse episódio já estiver no ar, vai ser um pouco antes do lançamento. Então eu tô com o convitinho aqui na mão, vou dar o serviço aqui, dia 9 de maio, às 2 da tarde, para quem estiver em São Paulo, no Cívico. Vou deixar o link na descrição aí, para quem ouvir antes o episódio. Então, está sendo convidado a ir lá prestigiar o evento e aproveitar e ter acesso ao guia. Obviamente, depois vai ser totalmente divulgado. Queria que você contasse rapidinho qual é a ideia do lançamento, enfim, o que vocês imaginaram para o evento em si de lançamento. Obrigada pela propaganda aí, muito bom. É isso, né? Vão ter momentos de painéis de debate, vai ter a apresentação do guia, né, mais detalhada, com todas as informações que a gente tem de dados, quant, qual, as reflexões, os diagnósticos que a gente trouxe, tudo lá. A gente vai ter painéis, vão ter os nossos convidados, as pessoas que foram convidadas também, os doadores e todo mundo que quiser comparecer. Vai ser vai ter um momento aberto também para diálogo. Então, acho que vai ser muito importante ter todo mundo lá, todo mundo que considera essa pauta importante, todo mundo que quer saber mais também sobre isso, todo mundo que tem interesse nesse assunto. Acho que vai ser muito bem-vindo lá com a gente. E quem não puder ir, ou perdeu, ou escutou depois, acessa o guia de toda forma, né, Nil? Que tem um conteúdo Sim. super rico lá. Ele vai ficar disponível no nosso site, né, no nosso site, nossas redes sociais também, tem um link lá para ele, vai ter, e de forma impressa também. Bom, links na descrição para quem está ouvindo a gente. E Nil, para a gente fechar, te agradecer demais pelo papo, acho muito incrível e assim, parabenizar o trabalho que vocês têm feito, a Iniciativa Pipa, eu sou fã, acho um trabalho muito foda mesmo. De te convidar a fazer o merchan, já falamos do lançamento, mas divulgar o que você quiser aqui, fica à vontade. Eu acho que é isso, eu acho que é reforçar que a gente tem muita gente boa na ponta, fazendo acontecer, dentro da filantropia do ISP também, tem muita gente foda pensando em mudar lógicas, pensando em estratégias de estar em espaços de tomada de decisão. Eu acho que entendemos que isso é o essencial para a gente pensar em transformação, pensar em mudanças estruturais e históricas, pensar em quebrar essas lógicas da desigualdade. E eu acho que é isso, eu acho que a gente não consegue pensar em uma filantropia sem pensar em formas de revisão, de reposicionar esses sujeitos para o centro do debate. Eu acho que é preciso fazer isso de maneira coletiva, caminhando junto para a gente pensar, de fato, em mudanças efetivas e sistêmicas, para a gente conseguir coisas novas também. Adorei, viu, Nil, conversar contigo. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu? Muito obrigado. Obrigada.